E não é exagero, porque nós já encontramos cerveja mais barato que água em alguns pubs. Tu ouviu? Cerveja mais barato que água. É, por isso que eles bebem muito aqui. Agora sim, começando uma manhã gelada aqui em Praga. Tá caindo um pouquinho de um chuvisco de neve, mas não é bem neve, ainda não tá branco no chão. E eu tô atravessando aqui uma ponte bem famosa aqui em Praga, indo da parte do castelo que tá lá atrás pro centro histórico antigo. Histórico, claro que é antigo. Ele é ao lado do castelo, da ponte, lá tem uma parte da catedral, do castelo, enfim. E esse é o outro lado da ponte, então a parte do centro histórico de Praga. Então eu tava falando da ponte. Quem mandou construir a ponte foi Carlos IV, e ele era muito supersticioso. Exigiu que a primeira pedra fosse colocada em 1357, no dia 9 de julho, às 5 horas e 31 minutos, exatamente para fazer essa sequência que a numerologia da época dizia que era auspiciosa. Só a nível de registro, essa é a praça central aqui em Praga. Eu vim para ver o relógio astronômico, que na verdade é aquele que está ali. Só que ele está em reforma. É uma pena porque é um dos melhores relógios astronômicos que existem. Ele é de 1410. Talvez por isso que precisa de reforma, né? Mas eu não sei exatamente, só dizem, eu não sei. Vou botar uma foto aqui pra vocês verem como é que ele era. Nós recortamos esse vídeo da internet só para mostrar o funcionamento do relógio, mais ou menos. Tem várias estátuas, tudo começa com a morte, para lembrar que ela chega para todos, né? E aí depois ela movimenta as estátuas dos 12 apóstolos lá no topo. E junto com a estátua da morte tem outras 3 estátuas, principalmente a vaidade e a avareza do lado de cá. E, bom, tem um monte de simbologias. O relógio marca de tudo, marca horas também. Claro que essas coisas de reforma não ficam sob o nosso controle, né? Mas evite, se puder, viajar no inverno, porque é o período em que eles geralmente aproveitam para fazer essas reformas, já que tem menos turista. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada eu estava na Eslováquia e comentei que a Tchecoslováquia, durante a dominação soviética, tinha ficado na Bratislava, que era uma parte mais industrializada, foi transformada, né? Os soviéticos tinham decidido manter Praga como uma capital mais cultural. Isso dá pra ver muito na arquitetura das casas, é bem no estilo medieval mesmo, conservado. Me perdi todo na explicação, né? Mas eu só queria dizer que a República Tcheca e a Eslováquia eram um país só, chamada Tchecoslováquia. E naquela época os soviéticos decidiram que Praga seria a capital cultural e que Bratislava seria mais industrializada. Por isso que a Praga tem a arquitetura mais conservada que a Eslovênia. Só por curiosidade, Praga é a cidade onde mais se bebe cerveja no mundo. Tem uma estimativa de 150 litros de cerveja cada um por ano. Mas essa estimativa inclui bebês, crianças, mulheres, então tu imagina. E não é exagero, porque nós já encontramos cerveja mais barata que água em alguns pubs. Tu ouviu? Cerveja mais barata que água. Por isso que eles bebem muito aqui. E porque tem cerveja de qualidade. Então, falando sobre uma parte bem gostosa, que é os doces típicos. Aqui em Praga tem um doce que é bem característico. Na verdade é um pão antigo, feito todo enrolado. Eu vou comprar um ali e vou mostrar como é que é. Então aqui tem é tipo uma massa enrolada, uma massa de pão enrolada numa madeira. Depois eles assam e colocam uma série de recheios.
O original é assim, sem recheio nenhum. Foi o que eu peguei aqui. Parece bem gostoso. Tem muitas homenagens ao Kafka aqui em Praga, mas acho que essa é uma das mais legais. É uma cabeça que vai constantemente se transformando, lembrando um pouco do livro, né, a Metamorfose. Um pouco sobre a arquitetura aqui de Praga, a gente pode ver essa torre bem em estilo gótico. Logo do lado já tem um prédio, no caso é o City Hall, em arquitetura Arte Nouveau, dá para ver bem claramente, uma variação grande de tipos. Também é bem famoso aqui esse prédio, que é a Casa Dançante, que é um estilo muito, muito moderno, são 2 corpos dançando, e bem pertinho um monte de prédios antigos em estilo ainda neobarroco. Então é uma arquitetura bem rica e variada. Gente, esse é o café mais importante, historicamente falando, aqui de Praga. É o café que era muito frequentado pelo Einstein. O Kafka disse que adorava escrever aqui dentro. Eu vou subir lá para tomar um cafezinho. Olha que interessante, aqui no Café Louvre tem tipo um telefone da época, tem um mapa da cidade e alguns lugares que são mais importantes. Aí tu aperta ali, tu vê onde é que seria o lugar. Aí se tu sabe o número, tu aperta ali e liga. Se não, tu disca. Então esse é o rio Moldava. Ele corta aqui a cidade de Praga, corta quase toda a República Tcheca. E lá é o Castelo de Praga, mas a gente vai visitar isso amanhã. Ali é a ponte que a gente passou. Chega por hoje. Bom dia, hoje o dia tá bem ensolarado, o céu tá bem azul aqui em Praga, mas não se engane, não está menos frio em função disso. Tá marcando 3 graus abaixo de zero, tá mais frio do que ontem, que tava nevando. Então agora eu tô indo pro bairro Judeu, tem uma série de histórias interessantes sobre ele, eu vou contar ali, é o único na Europa. E mais tarde eu vou lá pro castelo de Praga e aí coloco outros vídeos aqui. Aqui no bairro Judeu de Praga, que é onde Kafka realmente nasceu e viveu, tem uma estátua bem simbólica dele. É ele nas costas de um homem sem cabeça, enfim, sem braços, sem mãos, meio que simbolizando ele tomando as rédeas da própria vida. Então eu estava dizendo que o bairro Judeu aqui de Praga é meio que único no mundo. Por quê? Porque foi o único gueto judaico que Hitler não destruiu nas cidades onde ele dominou. Por quê? Porque, para variar, o Hitler tinha um plano macabro aqui para o bairro Judeu de Praga. Ele queria fazer um museu exótico de uma raça extinta. E esse aqui em Praga. Então ele mandava tudo que tinha de judaico para cá. Então aqui no bairro Judeu tem 10 sinagogas. Essa é uma delas, é a mais próxima do cemitério, chama Klaus, é de 1439. E a história judaica aqui em Praga, ela é bem macabra. Para você ter uma ideia, os judeus chegaram aqui mais ou menos no século X depois de Cristo, então há 1000 anos, e esse cemitério tem 1000 anos, mais ou menos. O curioso é que, por muito tempo, os judeus foram proibidos de circular pela cidade, então eles tinham que ficar dentro desse bairro, que era cercado por muros, e eles também tinham que ser enterrados aqui dentro. E por falta de espaço, o que aconteceu é que eles começaram a colocar mais uma camada de terra e enterrar mais gente, e depois colocar outra camada de terra e enterrar mais gente. Hoje acredita-se que haja 12 camadas de pessoas enterradas aqui. Uma estimativa é de que hajam 100 mil pessoas enterradas. Dá para ver 12 mil, mais ou menos, dessas lápides. É bem interessante visitar o cemitério. Então, saindo agora da parte histórica, que é pra lá, ali era o bairro Judeu, né, que nós estávamos primeiro, e agora então vou lá para a parte do castelo. O castelo de Praga é bem diferente, ele não é um único prédio, vou mostrar lá. Antes de subir no castelo, tem um lugar bem legal para tirar foto, que é passando por baixo da ponte, à esquerda, você vai por umas vielinhas até chegar em um lugar que é um muro, chamado Muro Lennon,
em que se pinta algumas homenagens ao Beatle. E na verdade começou quando ele foi assassinado. A polícia apagou algumas vezes, mas depois desistiu e começou a deixar. Hoje as pessoas assinam, enfim, é um lugar de homenagem bem legal para fotos. Outra dica legal é quanto à hospedagem e alimentação. É muito mais barato, muito mais em conta se você se hospedar pro lado de cá da ponte, no sentido de subindo o castelo. E também tem um monte de restaurantezinhos bem legais, com comidas típicas, bem mais acessíveis deste lado do que lá no centro da cidade velha. Então por que eu disse que é diferente? Ele é cercado por muralhas, mas na verdade é um complexo de um monte de casas, igrejas e fortificações. É quase uma citadela, praças, mas é chamado de castelo. Na parte interna do castelo fica a Catedral de Praga. Acho que isso é estilo gótico, né? Deve ser estilo gótico. Olha, ainda dentro do castelo, parte de trás de uma igreja, uma praça, e aí já segue outra igreja lá no fundo. Feito então, meu tour por parte do leste europeu se encerra hoje. Eu agora estou indo para Roma para mais uns dias na Itália, e é isso. Se você curtiu, se você viu até aqui é porque no mínimo você curtiu. Deixa ali o seu comentário, coloca alguma sugestão, compartilha o vídeo com algum amigo. Não deixa de ver os outros vídeos que nós temos também da nossa viagem ao leste europeu aqui no canal.